Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar sobre o personagem bíblico Abraão. Abraão era filho de Tera e tinha dois irmãos, Naor e Harã. Abraão se casou com Sarai, uma mulher estéril, ou seja, que não podia ter filhos. Certo dia, o Senhor falou para Abraão: Abraão, saia desta terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes formarão uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será conhecido e você será uma bênção para os outros. Abraão saiu da terra que ele estava, Harã, com 75 anos de idade. E foi com ele Sarai, sua esposa, Ló, filho do seu irmão Harã, e com ele todas as suas riquezas. E quando Abraão chegou em Canaã, o Senhor Deus falou com ele e disse que daria aquela terra para os descendentes dele. E ali Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. E então Abraão foi seguindo sempre na mesma direção, na direção sul de Canaã, até que ele estava em uma terra que houve uma fome tão grande que ele decidiu ir para a terra do Egito. E ele disse para sua esposa Sarai: Sarai, diga para eles que você é minha irmã, porque se você disser que você é minha esposa, eles vão querer me matar por conta de você. E então, eles chegaram à terra do Egito, e os funcionários do rei logo perceberam que de fato Sarai era uma mulher muito bonita, e levaram ela e Abrão até o palácio do rei. E então, o rei tratou Abrão muito bem. Só que o Senhor Deus castigou o rei e toda a sua família com doenças horríveis por conta de Sarai. E então o rei mandou chamar Abrão e perguntou para ele: Por que você fez isso com a gente? Por que você disse que Sarai era sua irmã e não a sua esposa? E pediu para que ele saísse, ele, a esposa dele, levando todas as riquezas, tudo que era dele. Abrão, quando ele estava fora da terra do Egito já, o Senhor Deus falou novamente com ele. Abrão, que já estava na terra de Canaã, olhe ao redor de toda esta terra. Olhe para todos os lados. Eu vou lhe dar esta terra para você e para todos os seus descendentes. Os seus descendentes serão tantos que, assim como o pó da terra não pode ser contado, o número dos seus descendentes não poderão ser contados por ninguém. Abrão era muito rico. Ele tinha muita prata, muito ouro, muitos animais. E Abrão, ele estava com o filho do seu irmão, Harã, Ló. Eles estavam em uma terra que o pasto não era suficiente para todos os animais deles. E era jumentos, era cabras, ovelhas, e não havia espaço para todos eles. Porque assim como Abrão tinha muitos animais, Ló também tinha vários animais. E os empregados dos dois começaram a brigar entre si, a discutir por conta de espaço. E então, certo dia, Abrão disse o seguinte para Ló: Olha, não é bom que nós fiquemos brigando, até porque nós somos parentes. E não é bom também que os nossos empregados fiquem brigando. E então, eles decidiram separar. E Abrão ficou com a terra de Canaã, e Ló ficou com o vale do rio Jordão até a pequena cidade de Gerar, próximo de Sodoma. E então Ló foi caminhando até chegar a esta cidade Sodoma. Sodoma, uma cidade que havia homens terríveis, muito maus, que praticavam pecados terríveis contra o Senhor Deus. E quando foi a noite, Abrão teve uma visão. E o Senhor Deus disse para ele: Abrão, não tenha medo. Eu vou te livrar de todo o perigo. Eu vou cuidar de você e vou lhe dar uma grande recompensa. E Abrão
disse: Mas, Senhor, do que vale a sua recompensa se eu não tenho filhos? E o meu empregado, Eliezer, nascido em minha casa, é quem vai herdar tudo o que eu tenho. E o Senhor Deus respondeu para Abrão: Abrão, não vai ser o seu empregado, nascido na sua casa, quem vai herdar. Vai ser o seu filho, o seu próprio filho, quem vai herdar a sua riqueza. E o Senhor Deus levou Abrão para o lado de fora e disse: Abrão, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E Abrão olhou para as estrelas, para o céu, e o Senhor Deus disse: Assim como você não pode conseguir contar as estrelas, assim vão ser o número dos seus descendentes. E quando foi a noite, Abrão ficou com muito medo. E o Senhor Deus disse para Abrão: Abrão, os seus descendentes serão escravizados por 400 anos, mas eu castigarei todos aqueles que os maltratarem. E depois eles sairão livres, levando muitas riquezas, e você terá uma velhice feliz e morrerá em paz. Sarai, que não tinha filhos, tinha uma escrava chamada Agar. E Sarai disse para Abrão: Já que o Senhor não me deixa ter filhos, se deite com minha escrava Agar, para que assim, por meio dela, nós possamos ter o nosso filho. E Sarai disse para Abrão: Abrão, Agar está me olhando com um certo desprezo. E Abrão disse para Sarai: Sarai, você é dona dela. Ela é sua escrava. Então faça você o que quiser com ela. E Sarai começou a maltratar Agar tanto que ela acabou fugindo sem um rumo certo, pelo deserto, e o anjo do Senhor encontrou Agar pelo caminho e perguntou para ela: Agar, de onde você vem e para onde você está indo? E Agar respondeu para o anjo do Senhor: Eu estou fugindo da minha dona. E o anjo do Senhor disse para ela: Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor também disse para Agar: Agar, os seus descendentes serão tantos que ninguém poderá contá-los. E você está grávida e terá um filho, e vai colocar o nome do menino de Ismael, porque o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E então Agar deu um filho para Abrão. Abrão já tinha 86 anos de idade quando Ismael nasceu. E quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus falou com ele dizendo que era para que ele fosse obediente a Deus em tudo, porque assim ele cumpriria a promessa que havia feito para ele de que ele teria muitos descendentes. Também disse que ele seria pai de muitas nações e mudou o seu nome e disse que você não mais se chamará Abrão, e sim Abraão. E Abraão significa pai de multidões. E o Senhor Deus também disse que todos os homens, entre eles, deveriam ser circuncidados, como forma de comprovar a existência da aliança que o Senhor Deus fez entre ele e Abraão. E o Senhor Deus também disse que todos os homens, todas as crianças, homens nascidas, deveriam ser também circuncidados. Sarai não mais se chamaria Sarai, e sim Sara, e que ela também seria mãe de muitas nações. E Abrão disse: Quem me dera que Ismael vivesse abençoado por ti. E o Senhor Deus disse: Você vai ter um filho, e vai colocar o nome dele de Isaque.
E Abraão começou a rir, porque ele pensou: mas como pode um homem com 100 anos ter um filho ainda? E Sara, será que com 90 anos ela vai conseguir ter um filho? Como isso vai ser possível? E o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, o que eu disse é que Sara, sua mulher, vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de Isaque. E eu também ouvi o seu pedido acerca de Ismael. Eu também o abençoarei e farei com que ele tenha muitos descendentes. E naquele mesmo dia que o Senhor Deus falou com Abraão, ele já obedeceu ao Senhor, circuncidando a si mesmo e a todos os homens entre eles. Abraão foi circuncidado com 99 anos de idade e Ismael, seu filho, já tinha 13 anos de idade. Quando era a hora mais quente do dia, apareceram 3 homens na frente da casa de Abraão. E aqueles homens eram anjos do Senhor Deus. E então eles disseram para Abraão que Abraão, daqui a uns meses, nós vamos voltar e sua esposa, Sara, terá um filho. E enquanto os anjos falavam isto, Sara estava dentro da barraca e ela riu, porque ela ficou pensando: como eu posso ter um filho? Já estou com a idade avançada. E o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, por que Sara riu? E Sara ficou com medo e disse: não, eu não ri não. E o Senhor Deus disse: sim, você riu. E o Senhor Deus também disse: assim como eu disse, você vai ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Então, assim como eu disse, Sara terá sim um filho. E então, certo dia, Deus disse para Abraão: Abraão, há acusações terríveis contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores são terríveis contra o Senhor Deus. E Abraão disse: mas Senhor, o Senhor Deus vai destruir os bons com os maus? Os justos com os injustos? E se houver 50 justos, o Senhor há de destruir as cidades? E o Senhor Deus disse: não, por amor dos 50, eu não destruirei as cidades, se houver 50 justos. E Abraão insistiu novamente: mas Senhor, se houver 45, por essa pequena diferença de 5, você vai destruir as cidades? E Deus disse para Abraão: não, eu não destruirei por amor aos 45. E Abraão insistiu novamente: mas Senhor, e se houverem apenas 40? O Senhor Deus disse: não, não vou destruir. E se for somente 30? Não destruirei. Mas e se tiverem apenas 20? Não destruirei por amor aos 20. Mas, Senhor, por favor, não fique bravo. Vou lhe pedir só mais desta vez. E se houverem apenas 10 justos? Por amor aos 10, não destruirei as cidades. E quando foi anoitecendo, Ló viu 2 anjos chegando na cidade. E Ló logo correu para os receber. E os anjos disseram para Ló: Ló, não vamos ficar nesta cidade. E os anjos também disseram para Ló: Ló, pegue as suas coisas. Pegue as suas coisas, a sua família e fuja para um local seguro. Porque o Senhor Deus pretende destruir essas cidades. E então Ló começou a pegar as suas coisas, só que devagar. E Ló contou para os seus genros também, só que os seus genros não acreditaram que a cidade seria destruída. E então, como Ló demorava a sair da cidade,
Aqueles anjos pegaram Ló pela mão e começaram a levar ele para fora da cidade. E Ló virou para os anjos e pediu: será que eu posso ir para a pequena cidade de Zoar, que era próximo à cidade de Sodoma? E eles disseram: vai, Ló, mas vai depressa, porque nada podemos fazer sem que você já tenha entrado na cidade. Ou seja, sem que Ló estivesse realmente seguro para que eles pudessem destruir a cidade. Quando Ló entrou na cidade de Zoar, a sua mulher olhou para trás e imediatamente ela se transformou em uma estátua de sal. E o Senhor Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo. As cidades foram totalmente destruídas. E depois disso, Abraão foi para próximo das cidades e ele viu subir uma fumaça das duas cidades, Sodoma e Gomorra. E é importante lembrar que assim o Senhor Deus se lembrou do pedido de Abraão, porque o Senhor Deus livrou a Ló, as suas filhas, livrou a família de Ló da destruição. E Ló estava naquela cidade de Sodoma. Então o Senhor Deus atendeu, ouviu ao pedido de Abraão. E Abraão foi para a cidade de Gerar. A cidade de Gerar, naquela época, quem era o rei? Era o rei Abimeleque. E Abraão fez novamente a mesma coisa que ele havia feito lá na terra do Egito. Pediu para Sarai dizer para o rei que era irmã de Abraão. E ela assim o fez. Só que o Senhor Deus, à noite, disse para o rei Abimeleque: Abimeleque, você morrerá, porque você ficou com uma pessoa casada. Sara é casada. E então Abimeleque já disse: Senhor, mas Abraão disse que Sara era a irmã dele. Eu não tenho culpa. E então o Senhor Deus, que sabia que Abimeleque estava sendo sincero nas suas palavras, disse a Abimeleque: devolve Sara para o seu marido Abraão, porque se você não devolver, certamente você morrerá. Abimeleque perguntou para Abraão por que ele tinha feito aquilo. Porque Abraão tinha dito que Sara era sua irmã e não a sua esposa. E Abraão respondeu para o rei Abimeleque: é porque eu pensei que vocês não fossem temente a Deus, e que se eu dissesse que Sara era minha esposa, vocês iriam querer me matar por conta de Sara. E então eu disse para ela falar para vocês que ela era minha irmã e não a minha esposa, para que eu vivesse. O rei Abimeleque logo obedeceu aquilo que o Senhor Deus havia dito para ele e devolveu Sara para Abraão com alguns presentes, animais, cabras, camelos, jumentos, deu para Abraão e Abraão foi embora. Sara percebeu que o filho de Agar com Abraão, Ismael, zombava. Sara disse novamente para Abraão: Abraão, mande Agar para fora desta casa, porque o filho dela fica zombando e eu não quero isso mais. Abraão ouviu a Sara e quando foi à noite, deu para ela um odre e um pão, e Agar e o menino Ismael. E Agar saiu de novo pelo deserto de Berseba. E Agar foi caminhando, só que a água do odre se acabou pelo caminho. E quando a água acabou, Agar pensou: pronto, eu e o meu filho vamos morrer. E então ela pegou o seu filho Ismael e colocou ele debaixo de uma árvore. E foi para mais adiante, cerca de um tiro de flecha. E ela não olhou mais para trás, porque ela pensou: para que eu não veja
o menino morrer. Mas o menino começou a chorar e o Senhor Deus ouviu a voz do menino. E um anjo do Senhor apareceu para Agar e disse para ela: Agar, o que tens, Agar? Olhe para frente, pegue da água deste poço, encha o odre, pegue o seu menino, dê água para ele e para você e volte. Agar, naquele instante, o Senhor Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço que estava bem na frente dela. E ela encheu o odre de água, pegou o seu filho novamente, deu água de beber para ele. Assim como o Senhor Deus havia dito, Sara teve um filho que se chamou Isaque. Certo dia, o Senhor Deus provou a Abraão e disse para ele: Abraão, pegue agora o seu filho, o seu único filho, vai até o Monte Moriá e oferece ele em holocausto. E Abraão obedeceu ao Senhor imediatamente. Ele pegou ali, preparou o jumento, pegou ali 2 moços para ir com ele, o seu filho, e pegou lenha, o cutelo e tudo mais, e saiu, seguindo em direção ao Monte Moriá. E quando ele estava próximo do monte, já vendo o monte, ele disse para aqueles moços: olhem, fiquem aqui, que eu e o meu filho nós vamos seguir até adiante, até ali naquele monte. E então seguiu Abraão e o seu filho Isaque até o Monte Moriá, até o local do holocausto. E pelo caminho, Isaque perguntou para o seu pai Abraão: mas está aqui o cutelo, a lenha e tudo mais, mas não onde está o cordeiro? E Abraão disse para o seu filho Isaque: Isaque, não se preocupe com isto. O Senhor Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E eles seguiram adiante. E quando chegou no lugar, Abraão pegou o seu filho, preparou ali o altar, preparou ali o local do holocausto com as lenhas e tudo mais, amarrou o seu filho, pegou o cutelo na mão, o estendeu, e quando ele estendeu, quando ele ia concretizar o holocausto, o anjo do Senhor Deus bradou dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme ao Senhor, que você verdadeiramente estava disposto a fazer tal coisa para obedecer ao Senhor Deus. E então Abraão imediatamente já deixou de fazer o que ele iria fazer, o que ele estava prestes a fazer, e olhou, e já havia ali atrás de uma árvore um carneiro. Ele estava ali, e então Abraão o pegou e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. O Senhor Deus disse: Abraão, agora eu sei que você me teme. Você me serve de verdade, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Carneiro em lugar do seu filho em holocausto para o Senhor Deus. Então, essa foi a história de Abraão. Eu espero que você tenha gostado. Para que você tenha a história completa em todos os seus detalhes, leia a Bíblia. A história de Abraão está logo no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Abraão, o pai de multidões, o pai da fé. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.